Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. E hoje eu recebo a psicóloga especialista em transtornos alimentares, Vanessa dos Santos, que vai falar justamente destes distúrbios que afetam muitas mulheres. Boa noite, Vanessa. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Eu que agradeço pelo convite. Me sinto muito feliz em fazer parte desse programa hoje, na noite de hoje. Obrigada, nós agradecemos a tua disponibilidade. Bom, Vanessa, comece perguntando então, o que são transtornos alimentares? Cláudia, transtornos alimentares, eles são transtornos relacionados à inadequação da ingestão alimentar, né? Então, ele está caracterizado dessa forma. O indivíduo ele tem uma disfunção com a relação dele com a relação com o alimento, né? Ele está classificado no DSM-4 e na Organização Mundial de Saúde como um transtorno mental, porque justamente afeta o indivíduo não só nas questões físicas, né, mas também mentais. É considerado um transtorno grave porque ele pode levar à morte do indivíduo, né? Então, justamente esse, né, em alguns casos, quando não tratados ou descoberto com mais tempo, ele pode levar à morte. E ele pode causar tanto a obesidade quanto o emagrecimento extremo, né? São duas extremidades aí. Sim, duas extremidades, mas que têm muitas coisas em comum, né? A obesidade, ela acaba sendo caracterizada por uma ingestão enorme, né, do alimento. O indivíduo com obesidade, ele sente um prazer com a ingestão do alimento. Então, quando nós falamos... Quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente pensa que a pessoa está doente, né, emocionalmente. Esse prazer que o indivíduo sente, ele é um prazer ilusório, né, porque é um prazer que vai gerar um problema para ele secundário. Então, na obesidade, ele acaba tendo uma ingestão exagerada e isso gera um prazer. No emagrecimento extremo, o indivíduo também sente um prazer relacionado à comida, mas é pelo fato de não se alimentar. Então, quanto menos ele se alimentar, mais prazer, mais recompensa, né, na questão prazerosa da vida dele, ele sente. Outro sentimento bem comum com as pessoas que sofrem desses transtornos é a culpa, né, Vanessa? Está presente, ou porque come demais, ou porque às vezes causa algum outro problema relacionado à comida. Sim, eu encontro uma dificuldade muito grande e acredito, né, que seja natural para quem trabalha com isso, em tratar os problemas, os transtornos relacionados à bulimia nervosa e à anorexia nervosa. Porque normalmente os pacientes negam muito que estão com esse problema. E aí o que dificulta ainda mais a ajuda, né, tanto dos familiares quanto amigos, e até chegar ao profissional, né, para auxiliar dentro desse transtorno, porque as pessoas negam que estão com um problema. Já na obesidade, e aí vem isso que tu trouxe, né, que é a culpa, o indivíduo se sente muito culpado. Eu trabalho também com obesidade e identifico que os pacientes, quando chegam para o tratamento, para a cirurgia bariátrica, eles chegam com uma carga de culpa muito grande, a autoestima muito baixa, porque eles se sentem responsáveis por estar, né, apenas eles totalmente responsáveis por aquele estado, né? Eu procuro sempre pontuar a eles e explicar que isso é uma doença. Eu não trato, né? As pessoas costumam falar, eu sou gordinho ou eu tô acima do peso, dentre outros, né, apelidos que a gente escuta. Eu sempre trato com o paciente sobre a obesidade doença. Ele precisa saber que é uma doença para que ele consiga aceitar o tratamento, né? Então, parece muito fácil, né, a gente falar, mas quando a pessoa está em sofrimento, ela não consegue identificar que está passando por um problema sério, grave de saúde, né? E isso também dificulta aos familiares conseguirem identificar muitas vezes que tem um filho, né, que tem um familiar próximo que está passando por isso, porque nós tendemos a negar quando nós nos sentimos mal. Então, a primeira coisa, quando nós identificamos que tem um problema,
inconscientemente nós negamos, né? E nós, com envolvimento emocional, sendo familiar ou sendo o próprio paciente, nós tendemos a negar, o que dificulta a resolução do problema e a busca pelos profissionais, né, qualificados. Como tu falava antes, Vanessa, essa doença, o transtorno alimentar, ele traz tanto problemas físicos quanto psicológicos, né? Não é nem só um, nem só outro. Sim, sim, porque as pessoas se questionam muito sobre a etiologia, né, do transtorno, o que causou, né, o que causa. Então, a causa, inicialmente, ela é vista como um problema social, né, cultural. Então, tem muito, a maior parte é essa, as pesquisas são em cima disso. Mas a gente sabe também que existe aquele ser humano, aquele indivíduo, que tem uma dificuldade de resiliência, né, que é de superação de conflitos, que é mais vulnerável emocionalmente. E isso gera uma baixa autoestima, isso gera ansiedade, isso gera depressão e com certeza afeta, né, e deixa ele mais propício a daqui a pouco desenvolver algum tipo de distúrbio. Então, Vanessa, e assim como gera uma depressão, gera uma ansiedade, pode ser o contrário também. Essa pessoa vem sofrendo com uma ansiedade, vem sofrendo com uma depressão e aí desenvolve um transtorno alimentar. Sim, sim, com certeza. É muito difícil conseguir descobrir quem veio antes, né? Se é a depressão e a ansiedade ou se é o transtorno alimentar. Mas com certeza eles têm uma forte ligação. Nós identificamos então como sintomas propícios, né, que podem levar a pessoa a desenvolver uma baixa autoestima, uma preocupação exagerada com o peso, né, com o alimento, com o peso, com o corpo. A pessoa que tem um transtorno alimentar, normalmente ela se caracteriza com o peso dela. Então, ela, assim, se você vai questionar uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno alimentar, seja a obesidade ou seja bulimia, anorexia, normalmente essa pessoa, ela associa os padrões dela, positivos ou negativos, a partir do peso. Eu não sou uma boa profissional, eu não consigo render profissionalmente porque eu sou obesa, né? Ou porque eu não estou adequada para o que a sociedade estabelece. Então, esse já é um sinal, né, para as famílias, para quem tem pessoas próximas que já identificou algum tipo de problema, é um sinal de que tem alguma coisa errada, né? A pessoa, ela se caracteriza como, né, ela tem um problema com o peso, né? Ela não tem, ela esconde os outros problemas a partir disso. Também a questão da falta de acompanhamento é um problema. Muitas mulheres, principalmente, né, já que o nosso programa é voltado bastante para as mulheres, elas tendem, antes de buscar uma psicóloga, uma nutricionista, a buscar soluções imediatas ou soluções sem acompanhamento, dietas restritivas, extremas, né, Vanessa? Sim. Por isso que quando as pessoas chegam para atendimento, seja obesidade, seja outro transtorno alimentar, elas vêm muito judiadas, né? E necessitam muito desse acolhimento, justamente por isso que tu falaste. A questão da obesidade, hoje tu abre qualquer rede social, tem uma informação vendendo um produto para que você perca peso e que você tenha o corpo perfeito, né? Como se aquele fosse o ideal e você nunca vai atingir aquele ideal. Gera uma frustração. As tentativas de emagrecimento nem sempre são com um acompanhamento profissional adequado. Muitas vezes existe o uso de medicação sem uma consulta médica, a gente sabe que infelizmente acontece. A pessoa, essas medicações fortes que reduzem o apetite também alteram o humor, também podem vir a gerar outros problemas, né, de saúde, psiquiátricos, psicológicos, enfim. A pessoa, ela está muito cansada dessa busca até que resolve tomar uma decisão definitiva, né? A pessoa com o transtorno anorexia ou bulimia, ela é um pouquinho diferente também, mas também vem muito judiada, porque ela carrega junto com ela uma negação de que existe um problema. E como o prazer dela é não ingerir alimentos, elas utilizam formas de mascarar esse problema.
né? A gente sabe que tem, normalmente a menina com anorexia, a mulher, ela utiliza várias roupas uma em cima da outra para disfarçar que está acontecendo, ocorrendo a perda de peso, né? Então, assim, elas buscam canais, né, na internet que tem muitos canais muito graves, assim, que prejudicam muito de forma negativa, né? Para que elas se mantenham, motivam para que elas se mantenham tentando perder peso, né? Existem jogos que fazem com que... Existe uma série de coisas que muitas vezes os pais não sabem, ou né, quem está próximo não sabe todo o universo que essa pessoa está buscando para desaparecer, né? Porque é uma forma de morte, uma morte silenciosa. A insatisfação com o corpo, então, é o principal motivo, assim, o principal porquê desses transtornos alimentares. Tu acredita, Vanessa? Olha, eu acho que, assim, essa preocupação excessiva com o corpo, ela serve como uma máscara para outros problemas, né? Então, a pessoa acredita nisso. A pessoa acredita que ela tem um problema com o corpo dela e que ela precisa modificar esse corpo. Mas nós, profissionais que estudamos essa área, percebemos que existem coisas muito mais profundas, né, que fizeram com que essa pessoa chegasse a esse lugar, né, essa preocupação exagerada. Então, pode ser sim, dentro do histórico de vida dela, ela pode ter passado por alguns traumas e inconscientemente fez com que ela colocasse no patamar lá, né, a questão do corpo, né, essa insatisfação que ela nunca cessa, né? Eu tenho casos, né, e a gente estuda essa área de pessoas, por exemplo, eu era feliz quando eu estava aqui, né, mas hoje a evolução negativa foi muito maior, mas na verdade ela também não estava feliz aqui, né? Porque ela já estava com um problema e é uma insatisfação enorme que vai deprimindo cada vez mais. Às vezes a gente até brinca e olha assim uma foto de 10 anos atrás, diz, nossa, mas eu era muito mais magra, mas 10 anos atrás a gente não se achava magra, exatamente, né? Isso, é exatamente isso que acontece. Que é essa insatisfação eterna, né? Existe sim uma cobrança para nós mulheres, né? Do corpo perfeito, do cabelo perfeito, né? O mercado... A mídia, principalmente, né? A mídia, o mercado financeiro, empresarial. Cosméticos, isso, né? vende muito em cima disso. E nós mulheres nos tornamos escravas, né? Não que os homens, porque eu acho que existe hoje os homens também estão querendo chegar nesse lugar. Por um lado é positivo, mas por outro também vai gerar sofrimento aos homens, dessa insatisfação eterna, dessa busca por alguém que tu enxerga lá longe e que tu não vai alcançar, né? Essa busca tem um preço muito alto. Você tocou em outro ponto com relação aos homens. As mulheres, claro, são a maioria ainda, mas os homens também podem ter um transtorno alimentar. Sim, antigamente, assim, quando não existiam muitas pesquisas, era voltado apenas às mulheres, não que não existisse para os homens. Eu acredito que existiam, mas os estudos eram mais voltados às mulheres, tá? Dos transtornos alimentares. Hoje tem se visto muito também, né? Os homens também com esses problemas, mas te digo que ainda a grande maioria são as mulheres. Justamente, acho que por causa dessa busca, né, que tu falava do corpo ideal, perfeito. Sim. Vanessa, crianças e adolescentes também, né, os pais, seja quem for, devem ficar atentos, porque esses distúrbios podem começar desde cedo. Sim. As crianças, elas apresentam sinais e nem sempre os pais conseguem identificar. Eu vou dar um exemplo, tá? Que não é sobre o transtorno alimentar, mas pode vir a ser. Uma criança com depressão, ela apresenta um comportamento suicida leve, que aos nossos olhos que a gente não nota. É aquela criança que se põe em risco o tempo todo, né? É aquela criança que tá aqui, que sobe aqui, porque pode, né, cair, e ela tá sempre se machucando e correndo riscos de vida. Isso já é um sinal da depressão. Porque nós pensamos em transtornos alimentares e outros tipos de transtornos e nós associamos aos adultos, né? Mas as crianças também apresentam sinais. E principalmente também, e hoje os índices aumentaram no nosso país, de obesidade infantil, né? Então, o que eu diria sobre as crianças? Quando os pais conseguem identificar de alguma forma que esse filho, que essa criança está apresentando um comportamento diferente alimentar,
já é um sinal de que pode ocorrer, vir a se transformar em um transtorno alimentar. Hoje, eu acho que assim, a maior faixa etária são os adolescentes, né? Nós sabemos que o acesso à comunicação é cada vez maior, né? Mais fácil e os adolescentes têm essa busca do ídolo, né? Do perfeito e com a mídia e essa facilidade causa uma falsa ideia de que tu está próximo àquele ídolo, né? E isso faz com que essa busca seja ainda mais árdua, né? Então, assim, os adolescentes, a anorexia e bulimia, anorexia principalmente, que gera um emagrecimento que pode, na adolescência, pode retardar a questão da menstruação da mulher, da menina, como pode cessar. Então, daqui a pouco a menina já menstruou, já se tornou, né, já é uma adolescente e daqui a pouco até a menstruação termina. Claro que o emagrecimento vai matando aos poucos, né? Então, esse risco de vida por morte relacionada aos problemas de saúde que podem gerar e também por suicídio, porque chega um momento que eles não aguentam mais toda essa pressão para essa mudança e eles acabam cometendo suicídio. Logicamente que antes disso teve episódios de depressão e muitas vezes não diagnosticados, né? Vanessa, a gente vai terminando o primeiro bloco. No segundo bloco eu quero continuar falando um pouquinho dessa faixa etária, né? Que como tu falou, hoje é uma das que mais sofre com esses transtornos. Mas nós já voltamos. Tá bem. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher aqui na TV Câmara, que hoje fala sobre os distúrbios alimentares. Por isso está aqui comigo a psicóloga e especialista nesse assunto, Vanessa dos Santos. Vanessa, nós falávamos então no primeiro bloco, terminávamos falando sobre as faixas etárias, né, que esses transtornos atingem, né? É todo mundo, né? Ninguém está livre, como a gente falava desde crianças. Mas a gente falava dos adolescentes, que é um público bem vulnerável para essa situação. O bullying é algo assim que pode causar um transtorno alimentar, né, na escola, quando o adolescente sofre, né, esse problema. Sim, Cláudia, o adolescente, ele é muito cruel, né? Como nós havíamos falado, ele é cruel com ele mesmo e com o outro. Quando se fala, hoje nós demos nome a tudo, né? E o bullying hoje é muito falado, mas ele sempre existiu e ele continua existindo muitas vezes sem as pessoas se darem conta que estão fazendo ou que estão sendo vítima. Eu estava, né, num momento, agora faz pouco tempo, sentada no shopping e tinha na cadeirinha ali e tinha um monte de meninas atrás de mim. Eu imagino que umas 7 meninas, porque eu não virei, eu só fiquei ouvindo, não quis ouvir, mas ouvi a conversa delas. E aí elas estavam falando sobre os meninos ou sobre outra menina. Porque aquela menina tem o nariz grande, aquele menino é gordo, gordinho, o outro porque parece não sei o que, parece uma vassoura, parece E rindo, né? Era um momento de descontração delas. E naquele momento eu novamente, assim, né? Tem momentos que nos dá um estalo, pensei, nossa, como o adolescente é cruel com ele mesmo e com os outros. E como é insignificante naquele momento de uma conversa banal, talvez se outra pessoa escutasse, nem associaria com o bullying, né? Mas era uma forma de bullying até mesmo entre elas, porque quando você aponta demais um problema, todos nós temos uma característica, né, física, de personalidade, e quando é apontado, ninguém se sente confortável, né? E tanto a obesidade quanto outros
transtornos mentais e alimentares, eles podem sim serem reforçados no colégio, né, entre os adolescentes, os próprios amigos, muitas vezes até mesmo dentro de casa com os familiares, né, um apelido, uma crítica recorrente, né? Uma cobrança excessiva. Então, assim, com certeza isso influencia e muito, né, negativamente para que esses transtornos apareçam. E nesta fase, como tu falava, os padrões aparecem mais ainda, né? Mesmo os adultos que têm muitas vezes um padrão de beleza a seguir, nos adolescentes isso acaba sendo mais grave ainda. Sim, porque nós adultos, a gente já tem uma maturidade emocional muitas vezes maior, né, do que os adolescentes, para tentar conseguir lidar com algumas questões, né? Então, se espera que o adulto ele consiga primeiramente aceitar, né, as suas características de personalidade, de físicas, né, e aceitando para tentar ir moldando para melhor e, né, se organizando. O adolescente ainda não tem essa maturidade, então o adolescente ele vai em busca da perfeição de uma forma fantasiosa, né? E aí essa busca ela é muito perigosa, porque pode ser fatal. Sim, como tu falava antes, pode gerar vários problemas físicos também. Bom, depois de detectar o problema, Vanessa, né, quando a pessoa ou o familiar percebe, bom, eu tenho um transtorno, eu não estou bem, né, eu tenho algum problema, qual é o caminho aí a seguir? Sim, a melhor coisa, a mais indicada, né, eu acredito que seja a busca dos profissionais especializados, né? O acompanhamento. Então, o acompanhamento. Transtorno alimentar não se trata sozinho, né? Não é só o psicólogo que vai tratar, não é só o médico, não é só o nutricionista. É uma equipe multiprofissional, porque nós não temos como tratar apenas apenas um olhar em cima daquele indivíduo, né? Aquele indivíduo está sofrendo por diversas situações e ele precisa, para cada uma delas, um profissional específico. Então, assim, inicialmente já diria um médico, né? Psiquiatra, né? Claro, se a pessoa não tiver outras comorbidades envolvendo, um psicólogo e nutricionista de chegada, claro, né? E aí depois, claro que é feita uma triagem e o profissional vai indicar quais os outros pontos, né, que seriam importantes de trabalhar. Tanto que a própria cirurgia bariátrica, que é também um tema que você trabalha, ela exige, né, um acompanhamento, uma terapia. Sim. Porque mesmo que seja um procedimento físico, vai gerar, né, outras questões psicológicas. Sim. A cirurgia bariátrica, ela necessita de uma equipe multiprofissional também, né? Então, vai ter o médico, vai ter um enfermeiro, ou, né, vai ter o fisioterapeuta, o nutricionista e a psicóloga. É uma equipe mínima para que ocorra a cirurgia bariátrica, né? Eu sempre costumo falar para o paciente, você não vai fazer uma cirurgia, a tua cirurgia não vai ocorrer só no dia da cirurgia, né? É uma cirurgia, é um processo de mudança, de readaptações que necessitam acompanhamento, às vezes, por muito permanente. tempo. Exatamente. Né? Então, assim, é bem importante que a pessoa tenha consciência, porque essa pessoa não veio naquele momento com o sofrimento. Ela trouxe, né? Ela traz sofrimento de uma vida toda. Uma carga. Então, ela necessita de muito cuidado, né? De muita cautela dos profissionais para que possa ajudar ela como um todo. Como a gente falou, esses distúrbios eles podem se tornar mais graves, né? Levar até a morte. Sim. Nesses casos também existe algum remédio? São tratamentos assim também podem acontecer? Sim, a questão do transtorno alimentar, ela muitas vezes, né, aquilo que eu falava antes em relação ao suicídio, ela quando não é tratada, né, quando não tem um acompanhamento adequado, a pessoa ela vem num sofrimento muito grande por muito tempo e ela pode ter falências até mesmo, né, nos órgãos, assim, quando é o emagrecimento extremo. Quando é a obesidade ela é uma doença multifatorial e aí ela vai como um imã atraindo diversas outras doenças, então também, né, tem um prejuízo muito grande na saúde do paciente. Quando nós pensamos tanto em obesidade quanto em emagrecimento extremo,
também vem a questão da depressão e do suicídio, né? Então, uma coisa está vinculada à outra, sem dúvida alguma. Vanessa, como então a família e os amigos percebendo esse problema ou a pessoa sendo diagnosticada já podem ajudar? Olha, a família, acho que o importante é que a família, ela fique muito atenta a sinais, né? Então, assim, não só os sinais que a pessoa está apresentando, mas também sinais de pessoas próximas. Muitas vezes as pessoas não querem se envolver, né? E aí te dão alguns toques sutis, né? Eu acho que sempre é importante ficar atento aos sinais que estão ao redor. Tem alguma alteração inadequada em relação ao comportamento alimentar? Busca um profissional, né? A primeira coisa quando a família busca um profissional, esse profissional tem a obrigação de explicar, de mostrar para eles o que está acontecendo, né? Apresentar a doença, apresentar o problema, porque a família vem desnorteada, né? E ela precisa esclarecer, e isso leva um tempo, né? De atendimento para conseguir entender e aceitar aquilo que está acontecendo. Os amigos também é uma questão muito difícil, porque às vezes tu tem um amigo e tu não sabe como chegar, né? Então também eu acho que com muita cautela, muito afeto, muito carinho, que a pessoa consiga, né, dar um abraço dizendo, olha, procura um profissional porque eu acho que você está precisando. Sempre de uma forma afetiva. Sempre, né? Então o profissional é o mais adequado, sempre levar isso. A gente vê que o transtorno alimentar é um problema grave porque ele traz consigo, né, como a gente falava na palavra carga, uma carga de outras coisas. Por exemplo, hoje a comida é uma questão social, né? Tá, todo mundo sai para comer. Então a pessoa que está com esse transtorno muitas vezes vai se afastando das pessoas justamente por essa questão da comida. Sim, existe um isolamento social, com certeza, sem dúvida alguma. Tanto na obesidade, né, quanto nos transtornos da anorexia e bulimia. Porque a pessoa chega a um ponto que ela dá uma grande importância ao alimento, seja o excesso ou seja a não ingestão, né? Então ela não quer, ela já se envergonha, ela começa, como eu disse, existem rituais para esconder das outras pessoas, quando ela já se deu conta que tem um problema aí, um ritual para que ninguém perceba. E aí ela acaba se afastando, o que dificulta muitas vezes do amigo, do familiar chegar até ela e encaminhar para algum profissional, né, para essa ajuda. Muitas vezes a pessoa já passou por muito julgamento também, ou os outros falando, mas você come demais, você vai comer tudo isso, Sim. ou tu não vai comer nada, né? Sim. Justamente essa questão. Exatamente. E isso acontece muito dentro de casa, né? Então, quando os pais identificam que existe uma disfunção no processo alimentar do filho, normalmente ele começa a pegar no pé, né? E aí vem isso assim, vai comer de novo, ou muitas vezes começa, e isso gera uma bola de neve, né? Então, a melhor coisa é quando identificou, busca um profissional para tirar, olha, né? A gente nota que está acontecendo isso, será que tem alguma inadequação? Aí já daqui a pouco observa se tem alguma outra questão emocional envolvida, né? Então, acho que a melhor forma seria essa. Vanessa, a gente falou o programa assim, de anorexia e bulimia. Eu queria que tu diferenciasse esses transtornos, né, para quem está nos assistindo. E também esses são dois de alguns dos tipos de transtornos que podem acontecer. Sim. Então, a anorexia é quando a pessoa, ela tenta ela vai, assim, inicia diminuindo a ingestão de alimentos calóricos, né? Então ela começa a se preocupar demais com as calorias e começa a procurar alimentos menos calóricos para ingestão. Só que esse comportamento ele não para por aí, né? E aí vai levando a pessoa a ingerir cada vez menos o alimento até o momento dela ingerir apenas líquido, muitas vezes, que são momentos extremos, né, do transtorno. A bulimia, e aí na anorexia, normalmente essa pessoa vai perder peso e ela vai morrendo, né? Porque ela chega ao ponto de não se alimentar mais. Claro, não fica saudável, né? Tanto que necessita de internação hospitalar para receber, né, os nutrientes para continuar. Às vezes a pessoa não consegue nem mais caminhar. Na bulimia existe a falsa ideia de que vai emagrecer, a pessoa come, né? Então ela come, seja alimentos calóricos ou não, e ela vomita, né? Então assim, normalmente
o funcionamento dela, né, dentro de casa, a rotina é uma ingestão alta de alimentos calóricos ou não, e aí logo após ela força o vômito, o que aí os médicos podem explicar toda a parte, né, do dano que causa à saúde quando provoca o vômito. Às vezes elas já vão para o banho, né, para dar uma disfarçada, liga o chuveiro para não ouvir barulho. Então tem uma série de um funcionamento aí todo para conseguir fazer isso. Só que não há perda de peso, né? Então ao contrário do que elas tentam e não emagrecem. Talvez emagreça um tantinho que faz com que reforce o comportamento, né? E aí volta a ingerir uma dosagem alta de calorias e tentam o vômito. É um ciclo. É um ciclo. Na obesidade existe essa ingestão exagerada de alimentos, né? Então, assim, o paciente às vezes até mesmo dormindo, ele acaba tendo ingestão de alimentos sem perceber e aí no outro dia encontra, né, os vestígios. Também são casos extremos, né, mas que a pessoa que inicia pode chegar, né, a esse ponto. Com certeza. A obesidade também tá relacionada muito à ansiedade, Vanessa. A pessoa que é mais ansiosa, ela quer comer o tempo todo, ela acaba querendo suprir, né, se acalmar de uma certa forma no alimento. Sim, Cláudia, isso é uma coisa até bem interessante, assim, existe um estudo que mostra sobre a etiologia mesmo da obesidade, tá? Claro que a obesidade é multifatorial e um dos fatores que envolvem são os psicogênicos. E esses psicogênicos é que estão relacionados ao nosso emocional, né? Aos psicológicos, né? Então, tem um estudo que mostra que uma mãe ansiosa que não consegue identificar o tipo de choro da criança. E todo choro que ela escuta, seja fralda suja, fome, sono, ela associa como fome. E é muito comum nós, quem trabalha com obesidade, escutar, ou quem convive, eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como, eu tô ansiosa, eu como, né? E parece que tudo acaba se diluindo em comida, né? Então, isso que tu traz da ansiedade, ela tá, sim, diretamente ligada, mas é essa relação com a comida, que tudo acaba virando comida. Bom, Vanessa, antes da gente encerrar o nosso programa, então, eu queria perguntar quais conselhos, né, para as mulheres que querem se sentir bem, para não passar por esses distúrbios ou que estão nos ouvindo se identificaram com algum distúrbio, comecem, né, a mudar para que isso não aconteça. Sim. Eu acho bem importante que as pessoas consigam se aceitar, né? Claro que isso é bem clichê e parece fácil falando. Mas é importante que, primeiramente, as pessoas consigam, as mulheres, né, consigam identificar qual é o meu perfil, né? Qual é o meu estilo, quais são as minhas características de personalidade, para que se tenha uma noção próxima do que realmente nós somos. Porque o que acontece e o que nós vimos no comportamento e nas emoções das pessoas que têm um transtorno é que elas deslumbram algo que está distante delas, né? Então existe uma insatisfação. Quanto mais, né, a Vanessa, quanto mais a Cláudia se parecer com a Vanessa e a Cláudia, melhor, né? Então eu tenho que assumir quem eu sou, eu preciso gostar da forma como eu me visto, da forma como eu me comunico, da forma como eu me relaciono. Então, em primeiro lugar, é se aceitar. Eu não vou ser a Cláudia, nunca, né? Porque a Cláudia tem as características dela e a Cláudia nunca vai ser a Vanessa, né? Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, claro que isso, né, a psicoterapia ajuda muito para isso, para te conseguir se identificar, saber quem você é realmente e ser feliz com o que você é, né? Claro que é importantíssimo que buscamos ser cada vez melhor, mas o importante é que a gente se sinta confortável na roupa, quero dizer, na nossa roupa, né, que a gente usa. É importante que a gente se sinta confortável sendo eu mesma, né? Com os nossos defeitos. Com os defeitos, com as qualidades. Eu posso, e é maravilhoso que eu tente buscar a melhora sobre os meus defeitos, mas eu preciso assumi-los até que isso aconteça, né? Para que eu consiga viver em paz e plena. Que legal, Vanessa. E também buscar outros prazeres que não sejam só na comida, né? Seja uma atividade física, né? Outra atividade que a pessoa se sinta bem. Com certeza.
Vanessa, muito obrigada pela tua participação, pelas tuas informações, né, por essa mensagem que tu deixa hoje aqui para nós. Eu que agradeço, fico muito feliz, espero ter contribuído de alguma forma para quem está nos assistindo e para nossa conversa. Com certeza, obrigada. Tá bem. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Uma boa noite e até a próxima semana.